senadora Gleisi Hoffmann, Sua Excelência faz aqui uma pergunta retórica e dizendo o seguinte: por que será que a presidente Dilma Rousseff deveria ter a recomendação de suas contas pela rejeição, se em 80 anos nunca isso aconteceu? É muito óbvia a resposta. Basta que Sua Excelência consulte, por exemplo, o acordo do TCU, que foi prolatado a partir de um relatório do ex-deputado José Múcio a respeito das pedaladas fiscais. Uma afronta clara à lei orçamentária, à lei do sistema financeiro, à lei de responsabilidade, absolutamente comprovada naquele relatório parcial, que foi incorporado depois ao relatório do ministro Nardes. Basta ler, senadora Gleisi Hoffmann. Não sei se Vossa Excelência esteve presente, tampouco, em uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, onde um procurador, que representa o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, esclareceu de modo a não deixar margem a nenhuma dúvida, pontuando todos os artigos da legislação brasileira que foram infringidos naquelas práticas, mediante aquelas práticas orçamentárias ilícitas que tinham como objetivo mascarar a real situação das contas públicas brasileiras, detonadas, arruinadas pelo governo anterior da presidente Dilma Rousseff. Sua Excelência, a senadora Gleisi Hoffmann, comete aqui o que eu diria quase que um insulto à inteligência dos técnicos do TCU. Sabem, Vossas Excelências, que militam no TCU técnicos das mais diferentes áreas da economia, da sociologia, da ciência política e das finanças públicas, que produzem estudos que embasam as deliberações da Corte, estudos que são antológicos, estudos que merecem publicação nas revistas especializadas do mundo. São estudos baseados em dados objetivos, incontornáveis. E são exatamente estes estudos que subsidiam a tomada de posição dos ministros. O ministro Nardes, aliás, já havia apresentado a essência da sua posição, que está consubstanciada no voto que, conforme manda o regimento do TCU, já foi disponibilizado para os seus colegas, já havia, digo eu, no seu relatório, no relatório sobre as contas da presidente Dilma Rousseff de 2014, já havia descrito com minudência todos os aspectos da gestão da presidente Dilma no ano passado, que contrariam os princípios que regem a administração pública, aspectos da administração que devem ser, como manda a Constituição, não se trata de nenhum golpe, devem ser escrutinados pelo Tribunal de Contas da União, quanto à impessoalidade, quanto à eficiência, quanto à economicidade, quanto à legalidade. Estava já toda essa análise contida num relatório cuja exposição eu assisti, eu estava presente. E curioso, senadora Ana Amélia, 3 cadeiras ao lado da minha, depois de 3 cadeiras ao meu lado, estava sentado o advogado-geral da União, Luiz Adams, que assistiu, como eu, à apresentação pública, no plenário do TCU, do ponto de vista do senador, do ministro Nardes, a respeito da gestão financeira da presidente Dilma Rousseff. O governo tinha pleno conhecimento disso e a opinião pública brasileira também, porque são julgamentos públicos, tanto das pedaladas, quanto esta sessão do TCU, que não foi concluída, uma vez que foi concedido um prazo de 60 dias para que o governo apresentasse os seus contra-argumentos, uma vez que o relatório do senador Nardes continha indícios, apontava indícios de ilegalidade na gestão. Foi concedida à vista
de um relatório amplamente divulgado por todos os jornais, por todas as revistas. Políticos da oposição visitaram o Tribunal de Contas da União. E o governo? Vossa Excelência se lembra, senadora Ana Amélia, a romaria, antes da apresentação desse relatório do ministro Nardes, a que me refiro, a romaria de ministros do governo, visitando não apenas Augusto Nardes, mas cada um dos ministros do TCU queriam votar. É golpe? Não, é um exercício legítimo da argumentação. Eu fico a pensar o que teria levado dois ministros que têm formação jurídica, o ministro Adams e o ministro José Eduardo Cardoso, e boa formação jurídica. O que teria levado esses dois ministros, o advogado-geral da União e o ministro da Justiça, a protagonizar aquele episódio patético, a entrevista que os dois, flanqueados pelo ministro de Planejamento, concederam quando anunciaram esta medida que proporão visando a interromper o julgamento e a destituir o relator Nardes da sua relatoria. Quem reúne 3 ministros para tomar uma posição dessa? Eu tenho certeza que tanto José Eduardo Cardoso quanto Luiz Adams conhecem perfeitamente a definição de suspeição, que é dada pelo Código de Processo Civil, no artigo 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz quando amigo, íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Alguma das partes for credora ou devedora do juiz ou de seus parentes. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes. Quando o juiz receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo ou aconselhar uma das partes acerca do objeto da causa. Ou estiver interessado pessoalmente no julgamento da causa em favor de uma das partes. Obviamente, nenhuma desses incisos em que se objetiva a condição de suspeição se aplica ao ministro Nardes. Seria atribuir a ele a condição de amigo íntimo ou inimigo capital, no caso do inimigo capital da presidente Dilma Rousseff? Evidentemente não. Vossa Excelência tem uma longa vida pública, não entrou no Tribunal de Contas da União, eleito pelos seus pares da Câmara dos Deputados. Não deve favor a ninguém e nem é hostil a ninguém. E o seu parecer? O parecer que tomei conhecimento, o relatório de que tomei conhecimento, uma vez que não conheço o seu voto, é um parecer absolutamente fundado, de uma maneira irretorquível, em dados objetivos, a partir de uma análise técnica acurada dos técnicos do Tribunal de Contas e também do Ministério Público que oficia junto àquele órgão. O mais, senhor presidente, é chicana. É uma operação de chicana, essa, de tentar tumultuar um processo, levantando a acusação, a arguição de suspeição, quando não há nada que justifique esta suspeição. É uma chicana fadada ao fracasso, porque seria realmente incongruente que o Tribunal de Contas da União, no seu plenário, na decisão dos seus ministros, destituísse o relator. Isso é o desejo do governo, que vem aqui dizer que julgar as contas do governo é golpe. Isso é desejo do governo, que gostaria que as contas dos presidentes da República continuassem se acumulando sem apreciação do Congresso, depois de receberem parecer prévio do TCU, nas gavetas do Senado ou da Câmara dos Deputados. Eu me espanto de ver aqui um senador que foi chefe da Casa Civil protestar contra o fato da Câmara dos Deputados finalmente se resolver votar
pareceres prévios que vinham se acumulando há anos nos escaninhos do Congresso, quando é obrigação do Congresso, valendo-se do auxílio do Tribunal de Contas, emitir um julgamento definitivo sobre a regularidade das contas dos presidentes da República. É um mau início desse que é apresentado como um novo começo do governo Dilma. Um novo começo que aprofunda os dados negativos do primeiro começo, do começo do segundo mandato, que é a partilha de cargos, sem nenhuma consideração pela competência, pela representatividade dos ministros, apenas com o objetivo de servir a ela, presidente da República, e não servir ao país. Quando se fala em reforma ministerial, sempre se imagina uma mudança nos quadros da administração superior para sinalizar alguma coisa, para dar alguma mensagem à sociedade, para indicar uma mudança de rumos. Mas o que se viu aí? Viu-se uma dança de cadeiras com o único objetivo de impedir que na Câmara dos Deputados se somassem 171 votos a favor do impeachment contra o presidente da República. Só isto, mais nada. Interrompeu-se, por exemplo, a gestão do ministro da Educação, o ministro Giannini, que vinha se empenhando num processo delicado, trabalhoso, com muita competência, de implantar, de dar consequência ao Plano Nacional de Educação, especialmente no que tange à elaboração de currículos nacionais para as disciplinas que são lecionadas para os nossos alunos, desde o curso do ensino fundamental até a universidade. Trocou-se o ministro da Saúde não para melhorar o desempenho das agências reguladoras, não para retomar programas importantes que vêm sendo pouco a pouco abandonados, como o Programa de Saúde da Família, não para coibir, para dar mais eficiência aos órgãos da administração da saúde, não para conseguir mais recursos, lutar por mais recursos para as santas casas, para os hospitais filantrópicos, não. Apenas para atender a uma necessidade política imediata do PMDB. E se desloca o ministro da Defesa para a Casa Civil com um objetivo apenas, o objetivo de colocar um guardião lulista ao lado da presidente da República, para acrescentar uma peça a mais no cerco político que o ex-presidente Lula promoveu em relação à sua pupila. Aliás, faz parte desse cerco político também a nomeação do ministro Berzoini para o ministério chamado Secretaria de Governo, que reúne vários órgãos, a antiga Secretaria de Relações Internacionais, a Secretaria-Geral da Presidência, o Ministério da Pequena e Média Empresa e também o Ministério de Segurança Institucional, que controla a Agência Brasileira de Inteligência. Será para dar mais influência, mais eficácia, mais eficiência a estes setores da administração? Não. O ministro Berzoini não é considerado um as em matéria de eficiência administrativa. Me lembro, senador Paim, da passagem de Ricardo Berzoini pelo Ministério da Previdência, onde ele se tornou merecedor do troféu Berzoini de crueldade, quando emitiu uma norma que obrigava os segurados com mais de 90 anos de idade a se apresentarem aos postos do INSS para fazerem prova de vida. Todos se lembram disso. Me lembro do seu ingresso, da sua posse no Ministério das Comunicações, onde Sua Excelência quando Sua Excelência fez um elogio rasgado, entusiástico, que vinha do fundo da sua alma, a ideia aloprada do controle da mídia. E por falar em alopramento, o ministro teve seu nome várias vezes mencionado
várias vezes mencionado em episódios sulfurosos em que se cogitava de compra de dossiês, pois é este que vai controlar a Agência Brasileira de Inteligência. Tudo isso, senhor presidente, apenas com o objetivo mesquinho, o objetivo parcial de conseguir segurar um eventual pedido de impeachment à presidência da República. O senador Romero Jucá, numa entrevista cuja leitura eu ousaria recomendar a todos os nossos colegas, uma entrevista publicada na revista Veja, em suas páginas amarelas, resume bem a situação em que foi promovida essa reforma e a frustração que ela gerou. Diz o senador Jucá: seria desejável que o comandante do Titanic mudasse a rota do navio para evitar o desastre. Mas o que fez o comandante desse Titanic, a comandante desse Titanic, chamado Governo da República Brasileira, em vez de mudar a rota do barco para evitar o choque fatal com o iceberg que levaria ao naufrágio, simplesmente aumentou o número dos camarotes. É o que tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza da permuta no nosso tempo.